Você só consegue prosperar na vida se ou você for famoso ou o seu produto se tornar famoso. Se nenhum nem outro é famoso, você continua sendo pobre. Você imaginou um dia trabalhar com internet e criação de conteúdo? Produz conteúdo, mas produz muito conteúdo. O quanto uma qualidade, uma conexão de qualidade faz diferença na sua rotina? Inclusive, já parabenizo até a Uzi por tamanha qualidade. Dá até pra assistir o jogo do Vitória, que pode estar em tempo real, olha só. Sejam bem-vindos a mais um episódio do UziCast, um podcast da Uzi Telecom. O meu nome é Rebeca Costa e hoje estamos com um cara, gente, que ele é palestrante, ele é comunicador, ele é radialista, ele é apresentador, é uma pessoa do meu meio, do meio da comunicação, mas que se destaca na Bahia, no Brasil, no mundo. O nome dele é Cleidson Bonfim. Tudo bem, Cleidson? Oi, Rebeca, que satisfação, que alegria falar com você. Fiquei muito feliz e surpreso. Olha só, está no UziCast. Para mim é uma satisfação imensa. Muito obrigado, parabéns pelo podcast que vocês têm aqui e obrigado pela audiência também, a galera que acompanha. Muito obrigada você, Cleidson, por ter aceitado o convite. Tenho certeza que você faz muita coisa, assim, ter encontrado um horário na sua agenda realmente foi uma satisfação para a Uzi, com certeza para a Uzi, para mim também. Então, muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Você é muito ativo nas suas redes sociais. O Instagram dele é Fala Cleidson. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre quem é você fora das redes. Tá, eu sou o servo do Deus Altíssimo. Filho amado de Deus. Para além disso, esposo da Lidiane e pai do Ian e da Iane, que me acompanha aqui. E sou muito feliz com isso, em ter Deus como base de tudo na minha vida. E a minha família, acho que isso é quem eu sou fora das redes. Deus e família. Literalmente. Literalmente porque é questão de estar ligado a Deus desde de manhã, no meu primeiro horário, às 5 da manhã, com o devocional. Aí vem uma atividade física, leio a Bíblia todos os dias, 1 hora de leitura bíblica e depois um momento com a minha família. Isso sou eu fora das redes. Dentro das redes é o que vocês veem, né? Um jornalista, comunicador. Como foi que você se inseriu nessa área? Com 14 anos, eu ainda trabalhava com meu pai como ajudante de pedreiro. Então, ali dos 8 até os 14 anos, isso eu conto no meu livro Como Ser Rico Antes do Dinheiro. Eu tenho hoje 2 livros, esse que eu acabei de falar e o Manual do Palestrante que Encanta. E até os 14 anos eu trabalhava como ajudante de pedreiro, mas tinha um problema respiratório. E a minha mãe disse que ela orava para que eu conseguisse um trabalho, que eu não precisasse pegar peso. Resultado, eu disse para o meu pai, olha, eu vou parar de trabalhar como ajudante de pedreiro, trazia o sustento para casa, mas de alguma forma me prejudicava na saúde. E encontrei um meio de trabalhar numa emissora de rádio comunitária. Eram 2 caixinhas de som dentro do centro de abastecimento do bairro de Paripe, e era aquilo que eu queria começar a fazer. Nervoso, não conhecia nada, não entendia nada, mas era ali, aos 14 anos, que eu começava a minha jornada como comunicador. Sim. E você imaginou um dia trabalhar com internet e criação de conteúdo? É um caminho sem volta. Eu tenho... acho que você não era nem nascida, viu? Rebeca, olha, desde a época do Orkut, eu já nossa. tenho... Eu não era nascida. Você já era? Já tive Orkut. Já teve Orkut? Mas eu era nova, tipo assim, eu tinha 10 anos. Tá escondendo o jogo, hein, Rebeca? Tá escondendo o jogo, hein? Então, desde a época do Orkut, eu já trabalhava ali com redes sociais. Trabalhar não, que não era trabalho na época, que ninguém trabalhava com rede social na época do Orkut. A gente tinha como rede social, literalmente. Era para ter as comunidades, era para conversar, era para seguir um amigo e tal. E cerca de, vamos botar aqui uns 10 anos para cá, isso começou ativamente a ser a profissão de algumas pessoas. Não somente Facebook, que era o forte da época, como o Twitter, que já caminhava junto, hoje perdeu um pouco mais de força, hoje é o X, e o YouTube, que estava nascendo também, é quando nasce ali o Lucas Neto e esses caras que são nativos de YouTube. Então, de 5 anos para cá, apesar de já fazer posts nas redes sociais,
por trabalhar em rádio e TV, eu comecei a perceber como comércio mesmo. É totalmente comercial, tanto para influenciador digital, como para os DC Creator, ou como o rádio influencer, que era um termo que eu tentava cunhar enquanto eu ainda estava trabalhando em emissoras de rádio. Eu dizia, cara, a gente influenciou a vida inteira dizendo que as pessoas precisavam usar e agora vem a internet e a gente deixa os influenciadores digitais tomarem conta. E eles disseram, não, deixa lá, então eu vou me tornar influenciador digital. Então, deixei o rádio há 7 meses atrás para trabalhar exclusivamente com as questões do digital. E em que momento você percebeu que essa criação de conteúdo, essa vida aí de digital influencer estava começando a influenciar pessoas? Tá. Eu comecei a fazer estudos, Rebeca. O que eu vou revelar aqui agora, eu acho que vai ajudar muita gente que acompanha aqui o Uzcast. E é o que eu tenho, inclusive, levado como mensagem nas minhas palestras do Lead Talks, que é justamente a produção de conteúdo, que é o que torna alguém conhecido. Você só consegue prosperar na vida, vencer na vida, se ou você for famoso, ou o seu produto se tornar famoso. Ou você ou o seu produto ou serviço é famoso. Se nenhum nem outro é famoso, você continua sendo pobre. Consegue entender isso? Entendi. Aí alguém pensa, mas como assim? Bora lá. Se você é famoso, você ganha pelo uso da tua imagem. Se o seu produto é famoso, você não precisa aparecer. Você vira um anônimo, mas o seu produto ele é famoso, é conhecido, você ganha dinheiro. Pá, beleza. Eu comecei a estudar e pesquisar. Os caras que eu admiro, que estão fazendo sucesso, eles fazem sucesso por quê? Porque eles produzem muito conteúdo. E que tipo de conteúdo que eles produzem? Por exemplo, os caras que eu acompanho podcast o tempo todo. Eles têm o próprio podcast, como eu tenho o meu hoje, e eles participam de outros podcasts. Então, eles foram bolhas. Eles vão entrando com conteúdo em outras bolhas. Para além disso, Rebeca, eles têm palestras, eles têm eventos. Então, é conteúdo também. Eles não precisam parar para gravar um conteúdo. Eles documentam conteúdo. Por exemplo, aqui nesse exato momento, eu tenho uma videomaker e eu não preciso parar. Hoje eu vou gravar um conteúdo sobre tal assunto. Não, eu só preciso sentar, conversar e o conteúdo é documentado. Tá? Então, existe uma diferença entre você gravar e documentar conteúdo. Isso é o que eles fazem. Sim. Então, através de podcast, aí vem o palco. Próximo conteúdo é livro. Eu percebi que todos, qualquer um, pensa numa pessoa grande que você admira da internet hoje, vai. Qualquer uma. Primeiro que veio, pá. Eu não admiro, mas eu conheço. Conhece? Vai que VTube, ela tem livro. VTube tem livro? Então pronto, é isso. Por quê? Você vai furando bolhas e vai botando conteúdo. Livro, aí vem podcast, aí vem palco para você palestrar. E eu fui um pouquinho mais longe. Quando não existia internet, o que fazia uma pessoa se tornar conhecida? Televisão? Conteúdo. Vamos lá. Um cara que você conhece, 3.000 anos atrás. Vou te falar aqui uma coisa que talvez você vai se recordar dele. Ele poderia pedir qualquer coisa a Deus. E ele pediu uma parada chamada sabedoria. Salomão. Ah, massa. Essa história tem uns 3.000 anos. Por que você conhece Salomão nos dias de hoje? Por causa do conteúdo. Se um conteúdo não fosse escrito, hoje você não saberia quem foi Salomão. Tá? Aí vem um cara que é o segundo mais famoso do Novo Testamento. Eu falo muito de Bíblia, mas Tô entendendo, espero que as pessoas entendam também dessa forma. Mas pensa aqui, o segundo cara mais famoso do Novo Testamento. Na sua cabeça, vai. Paulo? Pronto. Por que Paulo é o segundo cara mais famoso do Novo Testamento? Porque ele escreveu 38% do Novo Testamento. Cerca de 12 cartas foram escritas por ele, dos 29. 39. 27, né? 20... 39 no 39 velho. no velho e 27 no novo. Então, dos 27, ele escreve 12. 38%. Então, assim Paulo se torna um cara conhecido. Por quê? Olha o que acontece com conteúdo onde ainda não existe rede social. Carta de Paulo aos Efésios. Se eu estou escrevendo para um outro lugar, significa que eu estou neste lugar
e mando uma carta para outro. Pra lá. Eu me torno conhecido no outro lugar. Sim. Carta de Paulo aos Romanos. Então, eu estou aqui e envio a minha mensagem para outro lugar. Eu não tenho rede social ainda para distribuir como a gente distribui hoje. Então, eu distribuía como? Através de cartas. E automaticamente, o que acontecia? Paulo começava a ficar conhecido para todos os lugares que ele enviava uma carta. Agora, se resumiu somente nessas 12 cartas? Não. Essas são as 12 cartas que entraram na Bíblia. Mas ele mandou cartas para tudo quanto é lugar onde tinha alguém para receber uma mensagem. Entende? Então, conteúdo... Quando eu percebi isso, que desde a época pré-internet, muito pré-internet, já existia conteúdo como algo que deixaria alguém conhecido, por exemplo, vai lá, para fechar aqui fora da Bíblia. Pensa na lei da relatividade. Albert Einstein. Ou insanidade é você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Como é que eu conheço um cara desse se não através do conteúdo? Conteúdo, ele escreveu, é uma teoria. Então, se é uma teoria, é um documento que foi escrito e o conteúdo tornou o Albert Einstein famoso. Ponto. Sim. E a gente vê, por exemplo, o regime militar que aconteceu em 64, terminou no meado dos anos 80. A gente já vê, nossos pais sabem falar sobre o regime militar, porque eles viveram aquela época. E a gente vê o disse-me-disse, né? Daí. Não, porque eu vi isso. A gente também vê em livros, por exemplo, o regime militar, o que aconteceu, a gente vê muito em livros. E aí depois permeia, né? Anos 2000, já é televisão. Então, as pessoas já podem começar a contar histórias, a criar conteúdos, entre aspas, na TV, né? Por exemplo, eu nasci em 2000 mesmo, nasci em 2000. Então, eu fui uma criança que assistiu TV Globinho, a gente via a programação, por exemplo, da TV Cultura, assisti todos os desenhos da TV Cultura, era muito legal. Hoje, eu acho que as crianças não usufruem disso, eu sinto muito por vocês, as crianças de hoje. Mas a gente vê que foi uma evolução mesmo, e eu fui muito rasa quando você começou a falar de criação de conteúdo, eu falei televisão, você falou de Salomão. Olha. Mais de 3 mil anos atrás, né? Então, eu realmente acredito nisso. Dá pra ser mais longe ainda. Total, se você pegar, dá pra ser mais longe. Jó, o livro de Jó, que é o mais dá pra ser mais longe. Enfim. Então, o que você falou foi muito legal mesmo. A gente cristão pensa que a Bíblia, ela nos ensina só o que está escrito nela, tipo assim, amai uns aos outros, não mate, não roube, ame a Deus acima de todas as coisas. Mas isso também é um ensinamento da Bíblia, né? Quando a gente vê essa influência, como você falou de Paulo, que Paulo escrevia cartas para os lugares. E realmente tem muita coisa que aconteceu naquela época que não tá registrado, não foi registrado. Imagine que a gente não sabe, né? Então, se você quer hoje dominar de alguma forma algum mercado, algum nicho específico, se tem uma recomendação que eu posso deixar aqui de tudo que eu já falei e o que eu vou falar ainda faz conteúdo. Produz conteúdo, mas produz muito conteúdo. Como assim, Cleidson? Produz muito? Eu vou virar um escravo do conteúdo? Claro que vai. Por quê? Por exemplo, vai lá, Michael Jackson grava umas 300 músicas para cerca de menos de 10% virar sucesso mundial, ou de repente só Thriller será mais conhecida de todas e tal. Mas o cara faz 300 músicas, ou outros... Vai lá, um cantor local aqui pra gente não ficar muito mundial. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Volume 38, sei lá. Por cada volume que um cara desse lança, quantas músicas viram sucesso? Tem que ser que é perdido completo. Total. É perdido. Ele tenho que fazer outro imediatamente. Tenho que fazer outro. Então, não deixa de ser. Música é conteúdo, tá? Então, produz conteúdo. Até os caras que você conhece, segue nas redes sociais mais hypados, você vai chegar num cara como o Pablo Marçal, que tem milhões de seguidores, e vai ver posts dele que dá 300 curtidas. Mentira. É porque eu nunca pesquisei, então tô chocada. É brincadeira? Que comparação é essa? O cara tem milhões de seguidores e um post desse com 300 curtidas. Isso até eu tenho que ter 7 mil. Então, cara, pera aí. Percebe que ele precisa postar e fazer muito conteúdo até algum dar certo? E é isso, minha recomendação para quem tá assistindo. Mas você acha que é todo o conteúdo que viraliza? Tipo assim, você acredita que tem algum nicho? Depende da pessoa? Por exemplo, um comunicador, agente, jornalista.
quer criar um conteúdo para o Instagram. Pro Instagram. Vou nichar o Instagram. Você acha que o que viraliza hoje? O que o povo quer ouvir. Não dá pra ser técnico. Não dá pra ser técnico. A rede social, ela é boca de funil, então você vai pegar muito pelo entretenimento. Existem 3 tipos de conteúdos que alguém precisa postar pra chamar e atrair atenção. Vai dar certo toda vez que você seguir isso? Não, porque a gente depende de algoritmo, vai flopar, enfim, tem várias situações envolvidas, mas eu preciso me fazer 3 perguntas. Esse meu conteúdo inspira, educa, entretém? Pronto. Se inspira, eu posto. Se educa, eu posto. Se entretém, eu posto. Se não responde nenhuma dessas 3 perguntas, vai postar pra quê? Dúvida. Gente, é porque essa é a minha área. Eu tô gostando muito dessa entrevista. Por exemplo, a gente vê que... Claro, eu vou botar Salvador, tá? A gente tá em Lauro de Freitas, mas eu vou botar Salvador e região metropolitana. Vamos botar Lauro de Freitas também, pra ser inclusivo. Os maiores criadores, influenciadores de Salvador, blogueiros, chamados de blogueiros, são pessoas que, tipo assim, vieram de baixo mesmo e hoje tá com 600 mil seguidores, 800 mil seguidores, moram em Alphaville, moram em condomínios fechados muito bons. E eu vejo que a maioria deles, fazendo uma pesquisa, a maioria deles divulga tigrinho, jogos de azar. O que você acha disso? Ai. Eu sou completamente contra. Sim. Porque no final das contas, é por isso, inclusive, que eu falo. O meu livro, ele gerou muita chacota quando eu lancei logo. E quando eu morava ainda no bairro periférico, foi quando eu lancei o livro. Mas eu já tinha faturado 1 milhão. Já tinha um patrimônio de R$1 milhão. E quando eu lancei o livro, Como Ser Rico Antes do Dinheiro, alguém dava risada na minha cara. Eu dizia, cara, como assim? Como assim? Cara, tem que ter mentalidade de rico para se tornar rico. Se você quer trabalhar apostando no tigrinho, apostando no bicho, talvez até em algum momento você ganhe alguma coisa por conta da senoide emocional, né? Poxa, foi legal, eu ganhei dessa vez. Então, se eu continuar apostando, eu vou ganhar. E você tem aquela esperança que vai ganhar mais. Faz um teste jogando... Eu já joguei no caça-níqueis quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Uhum. Eu saía muito com meu pai, ainda, né? Na época que eu trabalhava como ajudante de pedreiro, terminava o serviço. Meu pai, infelizmente, sofreu com alcoolismo, coisa que atinge 22 milhões de brasileiros. Sim. E por ter sofrido com alcoolismo, ele passava de bar em bar. E eu, com 12 anos, ainda acompanhando. Aí ele me dava 4 moedas de 25 centavos para jogar. Uhum. E jogava, daqui a pouco 20 moedas vinham. Nossa, que massa! Vou ficar rico agora. Aí você pegava aquelas mesmas 20 moedas e aplicava todas de novo no mesmo caça-níquel, na esperança de dar 400 moedas, 200 moedas. Uhum. No final das contas, perdia tudo. Aí pegava mais de 10 contos, trocava tudo por moeda de 25 e tentava de novo, porque aquela sensação de ganhar as 20 moedas foi boa. Resultado, voltava para casa sem as 20 que ganhou, sem as 4 iniciais e ainda mais R$110 que investiu depois. Por quê? É só senoide. Então, resultado. Se eles trabalham com essa questão de casas de apostas, de bets, eles vão atingir, claro que é o público dele. Por quê? Qual é o público dele? O cara que tá na periferia, porque ele veio de lá, então é o público dele, e que quer vencer como ele venceu. Só que não vai... Pessoal, preste atenção. Esses caras, eles têm... A casa de apostas já dá para eles o sistema favorável para eles ganharem e mostrar ganhando, mas no final das contas é o que acontece com você? Não é o que acontece, porque senão você tava rico já morando lá com as celebridades no Alphaville. Não é, pô. Então, para disso, vai procurar inteligência financeira. Minha esposa, ela perguntou assim, cara, como é que uma pessoa deixa de ser pobre? Eu disse, faz como? Ler 5 livros. Lê 5 livros. 5 livros vai tirar você desse estado normal de, sei lá, ganhar R$1.500 a R$2.000, vai ganhar 10 mil pelo menos. Uma renda per capita de R$10 mil, você já é considerado uma pessoa rica no Brasil. Renda per capita, tá? Então, beleza. Quais são esses livros? Pai Rico e Pai Pobre. Eu comprei até uma edição agora, dei para minha filha de 13 anos, ela começou a ler Pai Rico e Pai Pobre. Já abriu a mentalidade dela. O Homem Mais Rico da Babilônia, de Samuel Clayson.
de Harvey Kerr, O Segredo da Mente Milionária. Aí você vai ler o 4º livro do Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. Aí eu vou botar como um bônus aqui, mais esperto que o Diabo, que é do próprio Napoleão Hill também. Então aqui a gente já tem 5. E o 6º livro, eu não vou deixar o meu de fora, que é Como Ser Rico Antes do Dinheiro. Então, 6 livros aqui para você ler e sair de 2 mil para ganhar pelo menos 10 mil. Tranquilamente, só com expansão de mente. É isso, Rebeca. Com certeza. E a gente vê que muita gente corre atrás disso hoje, né? Vemos pessoas... O Brasil, ao mesmo tempo que tem muita gente rica mesmo, assim, de ir para algum lugar, ir para lojas de grife, não pensar no quanto vai gastar, só querer. Eu quero. E gente muito pobre. Eu vejo isso, por exemplo, na minha igreja. Tem gente na minha igreja que tem muito dinheiro, que chega lá com Ferrari. Tem um cara lá que vai com Ferrari pra minha igreja. Parabéns, meu irmão. Deus continue Parabéns, abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, você continue próspero, porque não é qualquer pessoa que tem Ferrari hoje. Chega com Porsche e tal. Mas tem gente lá na igreja que a gente precisa ajudar pra dar um transporte pra ir pra igreja, entendeu? E a gente vê muito isso. E gente que, por exemplo, vê você que tá com a vida boa, quer saber o que você faz. Aí vê que, por exemplo, você tem 600 mil seguidores, como blogueiros aqui de Salvador, tem 600 mil seguidores, começa a acompanhar a sua vida, mas só tem polêmica, só tem baixaria. Você só posta baixaria, você só posta coisa, na minha visão, de baixo calão, coisa que não é nem apropriado pra estar em rede social, né? Porque você acaba influenciando outras pessoas. Mas você tem que estar madura pra ouvir essa conversa aqui, viu, Rebeca? Vou te falar. Infelizmente, a política do pão e circo é o que atrai a atenção das pessoas. É o que elas querem. Elas querem um pouquinho de gritaria e entretenimento na maioria dos casos. Quem já furou essa bolha e entendeu que essa não é a realidade que eles querem para a vida, e eles podem morar na periferia, não tem problema nenhum, mas isso é passageiro, né? Eu costumo dizer que não é problema você ter nascido de uma família pobre. O problema é você morrer pobre. Aliás, ainda tem isso, né? Não dá para você querer salvar o peixe também. O que é salvar o peixe? Reza a lenda que um garotinho estava olhando no rio um peixinho nadando. Só que quando o peixe nada, ele nada se mexendo. Na programação mental daquele garoto, alguém que está se mexendo na água é porque está se afogando. E aí ele conseguiu meter a mão na água e pegar o peixe, abraçar o peixe e segurar fortemente o peixe. E o peixe tinha um tamanho mais ou menos daqui, assim, vamos botar aqui uns 40 centímetros, começou a se bater no colo desse menino. E ele, calminha, já te salvei, não precisa mais estar tão agitado assim. Coitado do peixe, que estava fora do ambiente natural dele, e o peixe se bate e morre. Porque alguém achou que deveria salvar o peixe. Sabe quando Jesus falou, os pobres sempre terão convosco? Era com a questão de que tem muita gente que tem aquela mentalidade e para elas está confortável assim, e elas tá legal assim. Então eu não posso chegar, todo mundo da periferia agora precisa ser rico, precisa ter uma boa vida. Será que realmente eles querem? Então, quem quer, existe um caminho. Com certeza, quem quer, existe um caminho, né? E como você falou, acredito muito nisso. Você só não precisa morrer pobre. Você tem uma vida, uma chance para você se moldar, para você crescer de forma honesta, claro, né? Que a gente vê que tem muita desonestidade. Às vezes você pode pensar, não, porque isso aí é forma fácil de ganhar dinheiro, mas não é o melhor caminho, né? Não, tudo que vem fácil, vai fácil, não cria raiz, sabe? Total. Qual é a situação? Primeiro você cria raiz, depois você prospera com a raiz que foi criada. Todo sucesso que vem rápido, ele vai cair rápido. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui. Um cara que veio construiu bem, eu talvez até erre nessa previsão deste cara, que é o Lincoln, na Voz, o cara da Voz, alguma coisa assim, que estourou agora com o Pablo Marçal e tal. Sim. Fez o vídeo copiado do Miranha Maranhão. Resultado. Ele é um cara que fez 200 mil seguidores em 7 meses antes de conhecer o Pablo. Então, teoricamente, se a gente pega um cara que em 7 meses faz 200 mil seguidores e se ele não comprou nem nada, porque ainda tem esse mercado de compra de seguidores ou de compra de perfil já pronto, enfim. Se ele não fez nada disso e cresceu organicamente, significa que é um cara que tem raiz. Ele sabe o que ele fez para chegar até ali.
ele sabia também que aquele vídeo que ele copiou, que muitas pessoas chamam de modelagem, era um vídeo que iria viralizar. E isso acontece muito no TikTok. Como ele é nativo do TikTok, as próprias pessoas que hoje fazem TikTok falam assim, ó, copia tudo que... Deu mais de 500 mil curtidas, pode copiar que a chance de dar resultado para você é igual, porque o comportamento humano é igual. E se a plataforma que entende, o algoritmo da plataforma já entende que as pessoas gostam daquele tipo de conteúdo, vai entregar o seu também. Então, pronto, eu quero estourar, eu só olho o meu nicho, vejo que tipo de conteúdo dá certo e começo a aplicar. Nos meus últimos vídeos que deram mais visualizações, eu tenho feito isso, não vou aqui se liviando. Agora, a questão é que ele mexeu com o emocional do povo brasileiro com aquele vídeo dele copiado. Aí já muda um pouquinho o cenário. Muda um pouquinho. Mas a maioria das pessoas hoje que estouram modelando, copiando mesmo. E vem cá, uma polêmica, tá? Qual a sua opinião sobre o Brasil tornar pessoas que não deveriam ser influenciadores e influências? Por exemplo, a gente vê Suzane von Richthofen. Foi condenada porque participou do assassinato dos próprios pais, com o namorado e o cunhado. Foi presa, tá solta hoje. Cumpriu, acho que nem metade da pena. Tá solta e hoje tem uma loja de sandálias personalizadas no Instagram. Elise Matsunaga esquartejou o marido, jogou os restos mortais do marido por São Paulo afora. Hoje tá solta também, roda Uber. Inclusive, saiu fotos hoje, ou foi ontem, recente, né, no caso, do filme, que ela vai ganhar um filme. Teve série, Suzane também teve série, inclusive as duas estão, a história das duas conta também, fora as séries que eu citei agora, conta na série Tremembé, né, que é a prisão dos famosos. E gente que, por exemplo, uma senhora uma merendeira, né, de escola, que salvou não sei quantas crianças, não ganhou nada. Inclusive, me desculpa, eu sou uma dessas pessoas, não sei nem o nome dela. Qual a sua opinião em relação a isso? Desses influenciadores que ficam famosos, mas que, na verdade, não deveriam ficar. Tá. Vamos por etapas. Lembra da tua época da escola? Em que existia a garota e o garoto mais popular da escola? Sim. Não necessariamente ela ou ele era a melhor pessoa da escola ou o melhor aluno, porque, na verdade, na maioria das vezes nem era. O melhor aluno não tinha popularidade. Era invisível. O aluno mais popular era o que pescava às vezes, mas ele conseguia ter um carisma e levar as pessoas juntos. E por ele ser popular, então desde a infância, a gente quer estar com pessoas que são populares. A gente quer associar a nossa imagem com pessoas populares. Por que alguém hoje quer tirar foto com um famoso e postar na rede social? Associação de imagem com uma pessoa popular. Porque no final das contas, a pessoa nem sabe o nome dela, não conhece, nunca viu, mas você quer dizer, poxa, ó, tô do lado de um famoso. Conheci fulano. Enfim, nessa questão aí das pessoas que você citou, quando você parou para observar, elas ganharam uma parada chamada fama. E quando se ganha fama, você esquece totalmente a índole. Aqui no Brasil tem isso, e talvez fora também. Esquece a índole. Por exemplo, quem aí foi nos últimos tempos ao show do Belo? Eu não. Sei lá, de repente alguém foi. E lembra que o Belo ficou preso, pô? Mas ninguém lembra mais disso. Passou, tá tranquilo. Inclusive, qual foi o motivo? Drogas. Não sabia. Pois é, mas aí, assim, exemplos como esses, existem vários. E o cara volta, vira famoso, ou já era famoso e fica mais famoso ainda, volta mais forte ainda. Presidentes que foram presos. Total. Que são soltos e se tornam mais populares ainda, mais fortes ainda. E se reelegem presidentes de novo. Então vai acontecer isso. Infelizmente, o povo gosta da popularidade. É isso. Popular. Por exemplo, apresentadores de TV passaram por um escândalo. Mas hoje é líder em audiência. Como assim? Será que as pessoas estão esperando
ele mesmo noticiar o fato de que eles realmente tinham cometido um erro? Não, as pessoas... pô, fulano é massa. É, rapaz. Aí, primeiro lugar em audiência. Como é que eu explico isso, Rebeca? E pior que bate curiosidade, né, da gente saber da vida daquela pessoa que passou por aquilo. Poxa, vamos aqui assistir o programa dele rapidinho, só pra ver como ele tá. E acaba que isso também ajuda, né, na popularidade. Eu não sei se é síndrome de Estocolmo, eu não lembro se é isso. Sim, Estocolmo é quando, por exemplo, eu me apaixonei pelo meu sequestrador. Pronto, é meio que isso. A pessoa tá ali muito... Vamos lá. Eu costumo falar de uma teoria chamada FDE. Frequência, duração e intensidade. Uhum. Com quem você tem mais frequência, duração e intensidade, essa pessoa tem maior poder de influência sobre a sua vida. Por exemplo, se você passa muito tempo com um amigo, você vê um amigo frequentemente, fica muito tempo com ele. Vê com frequência, fica muito tempo e vive momentos intensos com ele. Por exemplo, muitas risadas, alegria, felicidade. Essa pessoa tem um alto poder de influência sobre a sua vida. Uhum. Ok? Tá. Partindo para esses exemplos que a gente trouxe aqui, se a pessoa tem frequência, porque assiste todos os dias, né? O programa é diário, por exemplo. Duração. Pô, o programa tem 3 horas. Era uma passou para 2, sei lá. A última vez que eu percebi era uma faixa de 3 horas. Nunca se viu isso de jornalismo de TV. Então, a pessoa passa todos os dias, duração e intenso, porque pode aparecer um sobrinho dela ali, um filho, um parente. Então, são momentos intensos. Gostei da pessoa. Agora ela já pode me influenciar. O que ela falar é verdade, porque eu gosto dela, passo todo dia com ela. Como é que você vive todo dia com uma pessoa e passa a não gostar? Até porque você para de ver o lado ruim da pessoa, você começa a ver só o lado bom. Porque eu não vou ficar falando dos meus podres Na pra frente você. de todo mundo. Eu vou falar da minha parte boa. Com certeza. É difícil, né? Difícil isso. É. Agora vem cá, falando um pouquinho sobre internet, porque a verdade é essa. Hoje em dia, não tem como viver sem internet, gente. A gente não tá vivendo na época mais das cavernas, não tá vivendo nem na década de 90, 80, que pelo menos dava pra você se entreter na sua televisão, você assistindo novela. Não, hoje em dia é tudo internet. Sim. Tudo, se você quiser se comunicar com alguém, se você quiser ver a vida de alguém, como a gente tá falando aqui, se você quiser acompanhar, bater uma curiosidade sobre tal pessoa, tudo é internet. Hoje, praticamente, todo o seu trabalho também depende da internet, né? O quanto uma qualidade, uma conexão de qualidade faz diferença na sua rotina? Ah, total. Eu preciso de uma internet que seja veloz, que seja confiável, que não caia, que seja usual. Então, inclusive, já parabenizo até a Uzi por tamanha qualidade. Dá até para assistir o jogo do Vitória e pode estar em tempo real. Olha só, antigamente eu fazia reportagem. Por 10 anos eu fui repórter esportivo. Então, a gente fez vários estádios de futebol e a maior dificuldade que a gente tinha, inclusive, era fazer, por exemplo, uma videochamada. Vamos fazer uma videochamada para transmissão no YouTube ou no canal de qualquer coisa, ou fazer a mesma ligação via WhatsApp para a rádio. Nem ligação via WhatsApp, nem ligação comum fazia. Aí, pô, veio essa ideia até da Uzi lá no barradão do Wi-Fi do Leão, eu achei isso top demais. Então, internet realmente, hoje para mim é tudo. Quando a internet cai, eu não consigo vender, porque as plataformas digitais de venda, por exemplo, Simpla que eu uso, KiwiFi que eu uso, Hotmart que eu uso, tá tudo conectado à internet. Então, se eu não posto um link, não tem um clique. Se não tem um clique, não tem uma compra. Aí eu não consigo postar um vídeo se eu não tenho internet, então eu não consigo ficar, aspas, conhecido para esse conhecimento me trazer um cliente. Então a internet hoje não tem jeito. Na minha profissão, o que eu faço, inclusive sou gerente de redes sociais de algumas empresas, imagina, eu vou postar o conteúdo. Quando o WhatsApp cai, o Instagram cai, é um Deus nos acuda. Então a internet hoje realmente é tudo. E às vezes bate aquele momento de desespero, né? Você vê, por exemplo, o Instagram não tá pegando, você fica rolando assim, fica tentando atualizar, chega, bate um desespero, né? Quando tá sem internet, quando dá algum bug no WhatsApp, como você falou. Porque, eu não sei se você se lembra, em 2021, eu lembro até a data, 4 de outubro de 2021,
que o WhatsApp parou. O WhatsApp e Instagram só funcionava Telegram. Todo mundo baixou o Telegram rapidamente. Eu trabalhava em uma rádio na época e eu fazia a agenda, né, dos entrevistados nesse dia. Ia ter entrevista. Eu lembro que eu entrei em contato por e-mail. Pra isso. Porque não tinha WhatsApp. Eu acho que foi o Meta em si, né? Parou. Sim. Só tinha Telegram. E eu vejo que realmente hoje tudo que a gente faz precisa de internet. Até você que, por exemplo, porque eu não vou perder meu tempo com isso, vou ser cristão. Eu vou ler minha Bíblia. Você lê a Bíblia no celular. Você faz devocional no celular. Hoje tem devocionais, aplicativos com devocionais prontos. Isso é bizarro. Se você quiser ler um livro, tem livro no celular. Né? Audiobook. Você ouve também, né? Então, acredito e o Kindle, que... né? É, o Kindle. Então, acredito que hoje a internet faz parte de absolutamente tudo. Agora você trouxe uma informação que me fez lembrar do 11 de setembro. Agora eu vou deixar paralelo esta data, porque assim, se você começar a fazer uma enquete agora, você lembra onde você estava no dia 4 de outubro de 2021. Quando o WhatsApp e o Instagram pararam? Rapaz, as pessoas vão lembrar. Porque quando você falou isso, me remeteu à sala que eu estava. Eu tinha umas... Eu tinha uma sala... Nesse momento, 21... Eu era ainda... eu tava na Rede Bahia ainda. Eu trabalhava na Metrópole. Então, olha, dá pra lembrar onde você estava, o que você estava fazendo. Realmente é interessante, viu? Igual também da vez que em 2023, eu não sei a data, não vou saber a data, porque esse de 4 de outubro me marcou muito, depois eu te conto por quê. Mas em 2023, que não tinha sinal não tinha sinal de dados, né? Não tinha dados. Lembra também dessa época que parou tudo? Não tinha internet. Em 2023? Que foi em uma manhã, assim, só voltou tipo 11 horas da manhã. Eu lembro que eu tava na rádio, trabalhava em uma rádio, tudo ao vivo, do nada tudo apagou. Aí a gente vê o prédio todo apagado. Você não lembra, não? Mas aí foi um apagão geral. Do apagão. Sim. Do apagão, que eu não tava associando com energia. Eu só lembro... Gente, você vê que eu dependo tanto da internet que eu só lembrava dos dados, não lembrava que foi energia geral. Foi. Você lembra que tudo parou? Foi. Lá na Rede Bahia, na época, não parou porque tem geradores. Então, automaticamente, a gente tinha os geradores, a rádio e a TV ficaram no ar, mas até emissoras de rádio ficaram fora do ar nesse dia. É isso, vocês sentiram o espanto na hora que, tipo assim, tá sem internet, tá sem nada. Parecia que tem um filme americano que os caras fazem isso, né? Desligam a internet, desligam a energia, desligam o gás, desligam tudo. Não vou lembrar agora o nome do filme, mas tipo assim, era um terrorismo. E a gente, assim, eu não posso incluir todo mundo, mas eu que sou crente, pronto, Jesus tá voltando agora, que parou tudo na hora. Aí depois você vê as notícias, parou também em outros estados. Foi bizarro. E realmente o que você falou é verdade. Quando acontecem essas coisas hoje relacionadas à internet, marca muito a gente, né? É isso mesmo. E, gente, o Cleiton falou sobre algo importantíssimo. Você que é torcedor ferrenho do Vitória, não é possível que você não assinou o Wi-Fi do Leão. Gente, internet o ano inteiro. Quando você assina o plano anual, é internet o ano inteiro. Se você botar aí que o Vitória joga pelo menos 4 jogos por mês, você gasta menos de R$5 por dia. Você bota na ponta do lápis. O plano anual com o cupom Use Telecom de R$699 custa R$299. Você pode dividir 10 vezes sem juros no seu cartão e não implica no seu limite. Então, aproveite. Assine o Wi-Fi do Leão. Não passe mais perrengue. Eu já passei muita raiva esperando o Uber. Não tem sinal lá no Barradão. Já passei raiva também tentando postar algo em tempo real, porque a gente que é comunicador, a gente tem que postar as coisas em tempo real. Então, eu já passei muito perrengue. E hoje eu não passo mais porque eu tenho o Wi-Fi do Leão. Não perca tempo. Assine o Wi-Fi do Leão, plano anual de R$699 por R$299 com o cupom Use Telecom. Agora, voltando aqui para a sua vida, Cleiton. Existe alguma conquista que você olha hoje e pensa, poxa, valeu a pena não desistir? Caraca. Profunda essa. Valeu a pena não desistir. Acredito que o caminho que eu tomei, profissionalmente falando, por exemplo, aos 14 anos, assim como todo mundo que começou naquele mesmo período que eu, assim, vamos botar de
30 pessoas que eu passei ao longo da história, que eram jovens como eu, que tinham um sonho de trabalhar numa rádio comercial, por exemplo. Uhum. Acho que 3 conseguiram. 1%. O resto ficou pelo caminho, foram fazer outras atividades, outras funções. E eu acredito muito que eu consegui construir isso e conquistar esse lugar porque eu não desisti. Porque a minha voz não era a mais bonita, o meu português não era o mais correto, até porque, quer queira ou quer não, quem vem de escola pública a vida inteira e convive em um meio de pessoas que falam errado, vão falar errado sem sequer perceber que estão falando errado. Sabe? Por exemplo, vai lá. Eu não sei se eu te coloco nesse esparro, não. Posso colocar, não? Pode. Ó, cuidado. Tá, talvez você saiba. Talvez não, mas essa é a pergunta. Como é o nome disso aqui? Sobrancelha. Sobrancelha. Repita. Sobrancelha. Você sabe. Mas você já ouviu alguém falando errado isso, não? Sobrancelha. Pronto. Mas quem fala sobrancelha não percebe que está errando. Por quê? A mãe fala assim, o pai fala assim, o amigo do lado fala assim, toda a comunidade fala assim. Então, tudo bem. Quando você vem desse lugar, você erra muito. Então, eu não era o cara do melhor português, eu não era o cara da melhor voz. E eu disse, caraca, o que é que eu posso fazer? E comecei a modelar, que é a palavra da moda hoje. Eu ouvia e imitava, literalmente imitava, todos os locutores de FM que eu olhava, eu observava e dizia, caraca, pô, legal. Tipo, sei lá, Jefinho. Deixa eu fazer como o Jefinho faz. Cacau Bolacha. Deixa eu fazer como o Cacau Bolacha faz. Sei lá, o Reda, que nos deixou, Alessandro Reda, que uma voz um pouco mais grave da GFM. Sérgio Dias. Ouvi esses caras tudo. Cláudio Luiz, que hoje não tá atuando mais no mercado aqui local. Ele é pai de um amigo meu, sabia? É? Tio Cláudio. Eu ouvia esses caras tudo, eu era pequeno. Sim. Lembra? Eu começo com 14 anos. E comecei a modelar. A ponto de que eu cheguei em um período lá na Rádio Metrópole que eu fiz todos os programas da Metrópole. Olha, eu acho que não tem alguém com esse recorde como eu lá. Uhum. Eu fiz todos os programas, de 5 da manhã até meia-noite. Do Honda, que era o programa do Clérisson Amorim, que eu era co-apresentador. Do Bom Dia Bola com José Ataíde, que eu comecei a ter espaço também. Do programa de Mário Kertz da época, do programa de José Eduardo da época, do programa de Rita Batista, do programa de... todo mundo. Se eu for falar aqui nomes, até 2 finais de semanas. Programas como A Bordo, Empreenda, no Sob Medida dos sábados. Cara, de domingo a domingo eu fiz todos os programas da Rádio Metrópole. Por que eu consegui isso? Porque eu treinei antes. E automaticamente isso serve para qualquer situação. Por que para mim isso é uma conquista? Porque a partir dessa conquista hoje eu consigo conquistar qualquer outra coisa. Por quê? Parecia impossível. Olha, o mercado de rádio e televisão aqui em Salvador é muito cruel, é muito fechado. Muito. Para você ter uma ideia, eu fui o locutor mais longevo da Jovem Pan. Uhum. Eu passei 4 anos na Jovem Pan. Uhum. A emissora deve ter aqui em Salvador, nessa nova leva, uns 6 anos. Quem passou antes de mim ficou 6 meses, 4 meses. Quem mais ficou 1 ano. Até a Samara, que foi da minha época, que agora é apresentadora da GFM e está na TVE, Samara deve ter passado 1 ano e 3 meses lá. Então, passei muito tempo. Eu tô falando de uma emissora que tinha 1 apresentador local. Então, eu era este 1 apresentador local da Jovem Pan. Então, o mercado muito fechado. Para mim, foi uma conquista. E hoje, tudo que eu venho conquistando tendo como alicerce isso que eu conquistei aos 14 anos para cá. E vem cá. A gente já tá encerrando nossa conversa. Foi muito produtiva. Fiquei muito feliz mais uma vez, né? Por você ter aceitado o convite e pela conversa também. Eu amo esse meio da comunicação. Você me ensinou muito durante esse tempo que a gente tá aqui. E a última coisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Lead Talk. Já vi que o Lead vem em homenagem à sua esposa, né? Que você falou o nome dela, Lidiane. Quem foi que te contou isso? Você falou no início da entrevista. Mas eu falei que era de homenagem? Não, você falou o nome dela. Aí eu associei.
Que a gente tem que ser esperto, né? Já tem que pegar. Como assim? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Lead Talks. Eu vi que você fez agora em maio, em Portugal. Isso. Tá? Em terras estrangeiras. Pra Na você ver onde o Lead Talks Europa, chegou. olha aí. Na Europa. E por causa da internet também. Por causa da internet. Todo com mundo certeza. que foi pro evento lá foi porque a gente conseguiu prospectar através da internet. Por Sim. quê? Não conhecia praticamente ninguém lá, a não ser a Grazi, que foi o meu braço direito lá. A Grazi é brasileira, mas mora em Portugal há cerca de 5 anos. Ela foi uma das palestrantes. Me deu uma força também o Walter Pedra, que é brasileiro e mora lá também. Esse mais indiretamente, mas foi um palestrante que me ajudou também. Mas o resto, para botar público, foi a internet. Resultado, o Lead Talks está na sua 12ª edição. É um projeto bebê, começou no dia 26 de janeiro de 2025. A partir deste momento, começamos a fazer a cada 2 meses um Lead Talks em algum lugar. Aqui em Salvador, a gente deve estar indo para a sua 5ª edição. Vai ser agora dia 18, inclusive, de julho, para quem, se der tempo de alguém ouvir nesse período. 18 de julho, acontece em Salvador, no ITC. A gente teve em Portugal no dia 17. Já passamos por 5 cidades aqui do interior, entre Lauro de Freitas, Camaçari, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Alagoinhas. Então a gente já levou o Lead Talks para essas regiões. Dia 29 de agosto, o Lead Talks vai para a Avenida Paulista, estará em São Paulo. E estamos concretizando as negociações para em setembro, tem data já, 12 de setembro, no Paraguai e 14 de novembro em Sergipe. Gente, então assim, 12ª edição, um projeto que começou em janeiro de 2025, do ano passado. Então é algo que realmente está prosperando, vale a pena. Fala aí pra gente um pouquinho sobre o que é o Lead Talks. Olha, para quem é de Salvador, para quem é da Bahia, eu acredito que você precisa gerar uma insatisfação dentro da sua alma. Que insatisfação é essa, Cleidson? Eu procuro até briga quando eu falo sobre isso, porque você que descobriu aí até o que aconteceu em 1964, São Paulo já foi capital do Brasil? Ou é capital do Brasil, de repente? Não. Acho que não. Nunca foi. São Paulo nunca foi capital do Brasil. E quando se fala de Brasil, tanto aqui dentro quanto lá fora, parece que o Brasil é só São Paulo e Rio de Janeiro. Igual claro, não se compara, mas as pessoas associam muito os Estados Unidos com Nova York. Que é só aquilo. É só aquilo. E Disney. E Disney. Garoto, eu vou pra Califórnia. Resultado. Aqui na Bahia, tem pessoas com grandes potenciais que podem aqui dentro mesmo do nosso estado serem vistos a nível Brasil e a nível global, como eu fui para a Europa fazer um evento lá e fui muito bem recebido. Mas só que quando alguém tenta aqui na Bahia crescer na vida, explodir, elas têm uma mentalidade que já foi imposta, que é assim, ó, vou para São Paulo. Ou vou para fora do meu estado. Agora a moda é Santa Catarina, eu vou para Santa Catarina. Total. O Lead Talks, ele veio com o objetivo montar um ecossistema forte na Bahia de empreendedores, empresários e profissionais liberais que acreditem na Bahia. E não estou falando de forma política, tá? Não tenho hoje, não tenho pretensão nenhuma de política. Eu não posso te dizer aqui que, sei lá, daqui a 20 anos... Você não vai ter também. Eu não vou mudar. O futuro a Deus pertence, total. Mas hoje, o que eu estou fazendo não tem visão política. Tem visão bairrista, de olhar para a Bahia, que tem o 5º maior território do Brasil e tem a posição 22 de renda per capita do país, com a riqueza que a gente tem. Dos 300 bilionários que tem no Brasil, só temos 2 baianos, que nem eu conheço o nome. Sim. Mas, peraí, cadê os heróis da Bahia? Em quem os jovens vão se espelhar? Em quem os jovens vão olhar e vão dizer, cara, eu quero ser igual a fulano. Pensa aqui comigo, vai. Você que está assistindo também. Fora jogador de futebol, fora cantor e fora ator ou atriz, um empresário que é reconhecido nacionalmente e que é baiano. Fala o nome. O primeiro que vem na mente. Não sei.
É isso. A cadeira tá vazia. Essa cadeira pode ser ocupada por mim. Mas tem outras cadeiras vazias do lado também, porque ninguém cresce sozinho. Você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. E hoje eu estou criando essa comunidade de pessoas que querem, junto comigo, fazer a Bahia ser conhecida pela capacidade intelectual que cada um que está escutando tem. Então, pega essa sua capacidade intelectual, se junta, por exemplo, no ecossistema que acabamos de montar, foi a 4ª edição que eu fiz agora, do Lead Talks Club. É um grupo fechado ali de indicações, que todo mundo se ajuda, que todo mundo cresce junto, que todo mundo indica. Cara, não tem concorrentes, porque eu posso trazer alguém que é de comunicação também e botar dentro do ecossistema, eu não tenho nenhum problema com isso, porque como é que eu vou conseguir atender o Brasil inteiro? Nenhuma empresa consegue atender todo mundo, nem você bebe Pepsi ou Coca-Cola. Coca. Pois é, mas é quase páreo com a Pepsi. Então não tem produtos que seja unânime. Sim, com certeza. Então, galera, Lead Talks, para você que tem interesse em querer falar melhor, em querer se posicionar, não é isso, Cleison? A gente tem 2 braços aqui, tá? Então vamos trazer essas 2 informações que são importantes. O Lead Talks é para quem quer ser palestrante, ou seja, eu já sou um especialista, sei lá, na área do direito, mas eu ainda não palestro. Então você tem o Lead Talks como este palco para você palestrar. Porque não tem em Salvador, não tem, em Lauro de Freitas também não tem, um ecossistema que aconteça com tanta frequência como a gente faz o Lead Talks a cada 2 meses, falando de empreendedorismo, de negócios. Não tem esse espaço. Salvador não tem esse espaço. Quando vem eventos de fora. Aí você vai pro evento do Érico Rocha, do Wendel Carvalho, do Joel J, que eu até palestrei com ele no dia 20 de novembro aqui no Centro de Convenções. Ah, quando é um evento de fora. Mas cadê os caras de dentro fazendo o movimento? Então vem para fazer o movimento no palco. Se você ainda não sabe palestrar, não sabe como se comunicar, não sabe como performar no palco, aí vai fazer o treinamento que eu tenho, que é o método LEAD, uma imersão de 2 dias, 25 e 26, inclusive, de julho tem essa imersão. Aprende e vai para cima. Beleza, esse é uma pessoa que quer palestrar, que quer despontar ali com aparecendo. Ah, mas eu quero só aprender agora, eu estou no momento de aprendizado. Aí você vai aprender marketing digital e off também, vai aprender comunicação, vai aprender vendas, vai aprender desenvolvimento pessoal e saúde. Cara, como é que você pega um evento de empreendedorismo e bota saúde no meio? Cara, me diz aí o empreendedor que consegue fazer alguma coisa sem saúde. Aí a gente às vezes bota um nutrólogo, um educador físico, um psicólogo, para mostrar para o cara que ele precisa estar bem fisicamente, mentalmente, para a empresa dele ir bem. Porque não adianta eu saber vender, eu saber como é que atrai um cliente através do marketing, eu saber comunicar bem, saber atender bem. E se eu não estiver bem com a saúde, como é que isso tudo acontece? Como é que eu administro uma empresa? Então, é para isto e esta finalidade que foi criado o Lead Talks. Acompanhe as redes do Cleison. Fala, Cleison. Tem outro Instagram? Então, a gente tem 2 Instagrams. Um é o meu particular, que é o @FalaCleidson. Você vai me seguir para ter esses conteúdos de comunicação. Agora, se você quer entender mais do ecossistema do Lead Talks, aí é @Lead Talks. L-I-D-I e Talks, de conversar, falar. De falar. Tá? Gente, estamos chegando ao fim dessa entrevista. Inclusive, tem várias outras coisas para falar. O Cleidson tem um podcast também. Tem um site, né, Cleidson? Isso. Então, muita coisa para falar, mas a gente não tem mais tempo. Mas eu queria muito te agradecer por essa entrevista. Mais uma vez, por ter aceitado esse convite. Fala mais uma vez suas redes sociais para o pessoal te seguir, entrar em contato com você. E é isso. Top demais. Muito bem, Rebeca. Muito obrigado. @FalaCleidson no Instagram, no YouTube também. Sobre o podcast, pessoal, aproveita que o podcast da USE, entre em contato com o pessoal, grave muito conteúdo, documenta muito conteúdo, fura essa bolha, entra em outras audiências. Hoje, Rebeca, eu tenho o maior prazer e satisfação de dizer... Quer ver? Olha só, não é a nível de comparação, não. É só pra galera entender mais ou menos o que eu vou te falar aqui. Vocês aqui da USE já fizeram quantos podcasts aproximadamente? Comigo, é porque eu entrei ano passado. E semigo também. Pode contar comigo e semigo. Deve ter sido uns 100. Pronto. Eu comigo e semigo.
tenho 500 episódios de podcast no ColaboraCast. Ou seja, nenhum dos grandes que você conhece hoje na internet tem tanta entrevista de podcast únicos, né? Vamos botar assim, únicos, tipo, entrevistei Rebeca, não tô dizendo que eu vou repetir Rebeca pra entrar nesse bolo, não. Não. Tô falando de únicos. Sim, diferente. Então a gente tem 500 entrevistas. Ninguém na Bahia tem essa quantidade de entrevistas. E a gente faz esse montante porque, voltando àquela conversa só do começo um pouquinho, a gente aposta no conteúdo. Só se fica conhecido fazendo muito conteúdo. Vai dar certo. E quando esse que dá certo, pronto. É uma construção que vem sendo feita. Já foi, né? Pois é, Cleiton, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada mesmo por ter topado essa entrevista. E galera, você que gostou, você que quer conhecer mais sobre o Cleiton, ele já falou nas redes sociais dele, também vai ficar aqui na descrição. Não esqueça, se apareceu esse vídeo nas suas sugestões, de seguir a Uzi nas suas redes sociais, de se inscrever no nosso canal, de dar like nessa entrevista, deixar algum comentário aqui, que a gente vai estar de olho, de compartilhar também, envia para todo mundo, para que todo mundo conheça o Cleiton, todo mundo conheça o Lead Talks e que todo mundo conheça a Uzi Telecom. Muito obrigada pela sua audiência. Beijo, tchau, tchau. Deixa eu dar só o meu recado final, pode que eu dar, finalizo meu Deus, sempre pode dar. assim. É porque essa mensagem, ela me acompanha em todos os lugares. Porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. De tudo que eu falei, eu reconheço e atribuo a glória toda a Deus. Amém. A glória é toda dele, também da minha vida. A glória é toda... Não quero imitar o Cleiton, mas é verdade, gente. A glória é toda do Senhor. E é isso, galera. Quer falar mais alguma coisa? Não, agora... Corta a capa, pelo amor de Deus! Beijo. Tchau, até a próxima semana.